Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, nós estamos na semana importantíssima para o cristianismo. Nessa semana, Jesus vive os seus últimos dias na Terra, lá no primeiro século, e nesses últimos dias de Jesus aqui na Terra, na quarta-feira, dia de hoje, a gente vai ler o texto que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos de 39 a seguir. O texto diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Ore para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que lhe fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos nesse texto que antes das grandes decisões que Jesus tinha por tomar, ele sempre orava. E aqui ele estava orando e o texto diz que ele foi para o Monte das Oliveiras como era costume. Olha só, o texto diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Era o local de oração do Senhor Jesus. Ali ele orava. Se olharmos quando Jesus vai escolher os 12 apóstolos, primeiro ele ora. Ele sempre orava. A oração era para Jesus uma obrigação prazerosa. Segundo fato que vemos, assim como os discípulos, nós devemos orar para não cairmos em tentação. Jesus diz aos seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Quando ele ensina os discípulos a orarem, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, o verso 13, ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Ou seja, essa preocupação, a tentação em si já é um grande perigo. Por isso, devemos orar para não cairmos em tentação. E a outra coisa que vemos no texto é que Jesus sempre foi submisso ao Pai. Ele ora e a oração dele é: se possível, passe de mim esse cálice. Mateus mostra Jesus orando 3 vezes. Na primeira vez, Jesus diz: se possível, passe de mim esse cálice. Na segunda vez, Jesus diz: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice. E aí, então, ele complementa. Mas é gostoso ver que Jesus não declarou, Jesus não tomou posse de nada, ele pediu. E ele confirma que aceita a vontade soberana e perfeita de Deus. Por isso, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha, se Jesus, que é o Filho de Deus, ele não declara nada para Deus, mas ele pede humildemente, nós também devemos fazer o mesmo. E por último, nós vemos que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo Deus encarnado, ele era 100% humano. Naquele momento, o texto diz que Jesus começa a transpirar como que gotas de sangue. Isso só acontece quando a pessoa está extremamente angustiada, profundamente angustiada. Então, Jesus estava. Na quarta-feira, que antecedeu a sua prisão, o próximo texto no Evangelho de Lucas relata a prisão de Jesus. Ele está angustiado e angustiado até a morte. Pense nisso, nesse Jesus, nesse nosso Senhor, 100% humano enquanto esteve na terra, mesmo sendo 100% Deus, que não determinava nada, mas ele pedia humildemente ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira da Paixão. Até lá, fique em paz, que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite.